Sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. E olha que as coisas estão em andamento, as coisas estão acontecendo. Bomba, 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 é bomba lá no Oriente Médio, para ninguém botar defeito. A coisa aumentou, a coisa piorou, a tensão está demais. Mas nada diferente da tensão que se encontra Brasília. Olha que o que aconteceu de ontem para hoje nos dá uma nítida sensação de vitória à vista. Muitos vão dizer, Paulo, você está exagerando, está vendo aí coisa que ninguém vê. Não. O que eu estou vendo é o seguinte: existem duas formas de vencer uma batalha. Ou é você entrar no front, atacar e exterminar o inimigo, ou é o inimigo se automutilar. E é o que está acontecendo. Os inimigos estão se destruindo por conta própria. Porque quando as coisas começam a vazar, quando os fuxicos começam a aparecer, é um salve-se quem puder. É só ligar o ventilador e jogar para cima, porque espalha para todo lado. E é o que está acontecendo. Por isso, nós temos que olhar tudo isso com muito ânimo, muito boas expectativas. Primeiro, porque nós já temos definido o nosso jogo político eleitoral para 2026. Já temos nosso candidato está indo muito bem, está fazendo política, muito bem feita por sinal, está conversando com pessoas chaves para organizar o seu plano de trabalho daqui por diante, enquanto eles, do lado de lá, nem sequer sabem se o inquilino do palácio vai realmente se tentar uma reeleição. E se vai, como ele disse ontem que vai, nem sabe qual será seu vice. Ele já tentou empurrar Haddad para concorrer em São Paulo como governador, mas ele sabe que é indicação perdida, não ganha. Para governo de São Paulo, o PT não vence. Pode até vencer eventualmente para uma prefeitura, porque a capital paulistana, infelizmente, não é muito diferente do Rio de Janeiro, né? Tem dedo podre para escolher político. Já tentou convencer o Alckmin, aquele que voltou ao local do crime, para ser o candidato. Mas parece que não agradou muito a ideia, não. Eu acho que para o Alckmin, a vida de luxo lá em Brasília é muito melhor do que aqui. Então, nós temos que nos animar. Até porque, quando pensamos no nosso maior líder, o Jair Bolsonaro, felizmente, graças a Deus, ele está melhorando. Muito embora os médicos já alertaram hoje que Bolsonaro ficará no hospital por pelo menos 14 dias. E o ministro Moraes já está dando sinais que realmente vai liberar Jair Bolsonaro para ir para casa. Porque ele já foi avisado dos riscos, dos grandes riscos que ele corre caso algo de pior ocorra com o nosso presidente. Pelo menos enquanto ele for o cara que determina se o mito vai para casa ou não. Então, rumo à vitória. Eu sei que é um dia após o outro, um passo de cada vez, mas pelo menos estamos tendo um ânimo, até para fazer o vídeo, eu estou mais animado. Então, vamos aguardar, porque vem coisa pela frente e tem muito vídeo para fazer. Eu vou começar primeiro com a notícia que saiu agora à tarde, que justifica o que eu disse agora há pouco, que é o aumento de tensão lá no Oriente Médio. Porque o mundo volta a prender a respiração diante de uma movimentação inesperada dos Estados Unidos e que pode redefinir o equilíbrio geopolítico. Isso nas próximas semanas. Os Estados Unidos iniciaram o envio antecipado de milhares de militares para o Oriente Médio, digamos assim, numa decisão que chamou atenção, porque não era algo previsto para já. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer agora. Todos estavam achando
que o ambiente já estava se acalmando, as coisas já estavam entrando aí num certo momento de, não de paz, mas de mais tranquilidade, e aí os Estados Unidos anunciam milhares de militares para lá. E isso surpreendeu até mesmo setores estratégicos dentro do próprio governo americano. Fontes ligadas à operação confirmaram que as tropas já estão deixando a costa americana, a costa oeste dos Estados Unidos. Já começaram, melhor dizendo, né? Não é que está começando, já começaram há cerca de 3 semanas, né? E muito antes do cronograma previsto, indicando que a avaliação do risco mudou, e mudou rápido. Porque nos bastidores o recado é claro: Washington não está mais disposto a esperar, né? Não está mais, não é disposta mesmo, o certo é disposta, a capital Washington. Então não está mais disposta a esperar. O movimento ocorre em meio a uma crescente instabilidade na região, especialmente por conta do Estreito de Hormuz, que o Irã insiste em meter bomba para quem tentar passar por lá, né? E é justamente nesse Estreito de Hormuz que passa uma parcela significativa de petróleo mundial. E é o que está justamente justificando o aumento do petróleo no mundo inteiro. Aqui no Brasil nem falo, porque aqui eles já aumentam por conta própria. Aqui em São Paulo já existe posto de gasolina vendendo a gasosa a quase R$10 o litro. Então, mas o Brasil é diferente, nós sabemos, né? Agora, a segurança da navegação lá no Estreito de Hormuz se tornou prioridade máxima e também um ponto de atrito internacional. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump elevou ainda mais o tom ao disparar críticas duras contra a OTAN. Em declarações recentes, Donald Trump classificou a aliança como covarde diante da falta de apoio mais firme no conflito em curso lá no Oriente Médio. Os Estados Unidos não estão recebendo apoio da OTAN, essa que é a verdade. E segundo ele, os aliados estão falhando em assumir responsabilidades compartilhadas, especialmente no que diz respeito à proteção das rotas marítimas. A cobrança é direta. Washington quer mais participação e menos hesitação. Nos corredores diplomáticos, o clima de desconforto e tensão só aumenta. Enquanto os Estados Unidos aceleram sua presença militar, países europeus avaliam os riscos de um envolvimento mais profundo, temendo uma escalada que possa sair do controle. Só que a antecipação do envio de tropas dos Estados Unidos, somada ao endurecimento do discurso americano, indica que o cenário entrou em uma nova fase, mais imprevisível, mais volátil e potencialmente mais perigosa. E a pergunta que ecoa entre analistas e líderes globais nesse exato momento é inevitável. Estamos diante de uma operação de contenção ou do prelúdio de um conflito muito maior? Eu acho que nessas alturas está nas mãos do Irã, porque o Irã sabe que se continuar insistindo em mandar bombas para países onde existem bases militares americanas, né, ou para países árabes que têm proximidade com os Estados Unidos, ele sabe que vai provocar sim um conflito muito maior. Muito embora já se saiba que a força militar iraniana está para lá de reduzida, está quase que a zero. Mas guerra é guerra, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Voltando aqui para o nosso chiqueiro institucional, coincidências nós sabemos que acontecem, em diversas situações, inclusive. Porém, nem todas as coincidências se transformam em teorias de conspiração. Foi o caso do voo da Latam com o ministro André Mendonça na tarde e noite de ontem, né? Que foi cancelado, né, depois de um problema apresentado na decolagem. Então André Mendonça pegou o avião da Latam, saindo de Brasília rumo ao Rio de Janeiro, e antes mesmo do avião levantar voo, o avião já apresentou o problema. Segundo o que dizem, problema mecânico. Tá? Ou seja,
uma falha técnica, vamos chamar assim. Isto é um fato que, isoladamente, poderia ser tratado como rotina da aviação, mas que no contexto atual, levando em conta o momento em que estamos passando, levanta aí questionamentos inevitáveis. Isto mostra que existe uma insegurança no ar. Por quê? Como o ministro relator de um dos processos de investigação dos mais explosivos em curso no país, o André Mendonça é sim um alvo em potencial e que necessita de uma proteção redobrada. Por isso mesmo, a estratégia dos seus seguranças em colocá-lo em um voo regular, um voo comercial, de carreira, para ir ao Rio de Janeiro, ao invés de pegar no jatinho, pois torna qualquer tentativa em atingir o ministro um pouco mais difícil. Sabemos que o que está em jogo nesse caso do Banco Master é uma possível redefinição política e institucional do país, com possibilidade total de uma mudança no tabuleiro político em ano eleitoral, já que o Brasil vive um ambiente de tensão institucional. Ignorar esse contexto é, no mínimo, ingenuidade. Pode ser sim uma teoria de conspiração? Pode. Pode ter sido uma coincidência? Pode, até porque não se tem como provar o contrário, pelo menos por enquanto, nada que aponte. Mas nós sabemos que, se for verdade, e se tentaram mesmo algum tipo de boicote, não seria a primeira vez. O que é certo é que o nível de tensão no Brasil propõe cautela máxima, mesmo sabendo que uma falha mecânica pode, à primeira vista, parecer apenas mais um episódio rotineiro na aviação, exceto quando está a bordo o ministro relator de um caso explosivo. Bem, isso aconteceu ontem e foi logo após o ministro André Mendonça determinar a transferência do Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal, o que pegou de surpresa inclusive o ministro Gilmar Mendes, que mesmo antes de proferir o seu voto para confirmar a prisão de Vorcaro, ou não, pretendia influenciar o ministro Cássio Nunes Marques a mudar seu voto, se utilizando da informação que vazou ontem também, de que a JBS junto do Banco Master transferiram valores milionários para uma pequena empresa de consultoria lá de Teresina, onde o filho do ministro Nunes Marques teria recebido uma quantia de quase 300 milhões de reais. Se é verdade ou é mentira, não sabemos. Fato é que o Gilmar Mendes queria usar o argumento de que não existe prova concreta de necessidade urgente para a prisão preventiva e, portanto, o ato se torna abusivo. Com esta teoria, ele iria ser contra a prisão do Vorcaro. Outro fato que chega a ser ridículo, a meu ver, é que se os fatos investigados ocorreram há muito tempo, segundo Gilmar Mendes, e o investigado permaneceu solto, sem interferir no processo, por que prendê-lo agora? Bom, porque só agora... é porque só agora que foi descoberto, né, Mané? Primeiro, como que o Vorcaro iria interferir numa investigação se não havia investigação? Não havia caso Master. Simples assim. Então é uma discussão que não tem o menor cabimento. Fato é que essa mudança, essa estratégia do André Mendonça mandar o Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal impede outras manobras possíveis que vêm interferir na decisão de mantê-lo preso. E agora já se sabe que ele foi para a Superintendência da PF com a determinação de fazer sim a delação premiada completa. E claro, Brasília, por conta disso, entrou em estado de alerta máximo. E não é força de expressão, porque nos corredores do poder, isso conforme matérias jornalísticas de CNN, de Metrópolis, de O Globo, né? Nos corredores do poder, entre gabinetes fechados, reuniões às pressas e olhares atravessados, um nome passou a dominar as conversas em tom quase que sussurrando: Daniel Vorcaro. A tensão escalou de forma abrupta depois que veio à tona então a informação que caiu como uma bomba
no coração institucional da República. Porque, segundo relatos apresentados pelo presidente da CPMI do INSS, o Viana, houve a confirmação de que um número telefônico contatado por Daniel Vorcaro estaria ligado ao próprio Supremo Tribunal Federal. Isso foi encontrado nas mensagens do celular do Vorcaro. Apresenta a ligação para esse número é do Supremo Tribunal Federal, só não se sabe quem é que estava do outro lado da linha. Por conta disso, a reação foi imediata. Um ofício foi disparado, né, exigindo que a Corte Suprema esclareça em prazo curtíssimo quem utilizou aquele telefone nos últimos 5 anos. É muita coisa, né? Em Brasília, esse tipo de movimento não acontece sem motivo. E quando acontece, é sinal de que existe algo muito maior e que pode estar prestes a emergir. Enquanto isso, longe dos holofotes, mas com um impacto potencialmente devastador, Vorcaro já deu o primeiro passo formal rumo à colaboração premiada. A assinatura de um termo de confidencialidade que ele fez não é apenas um detalhe burocrático. É, na prática, o início de um processo que pode redesenhar alianças, expor bastidores e colocar nomes de peso no centro de um escândalo com proporções ainda desconhecidas. Além disso, tem o time, o momento, né? Esse é o elemento que mais preocupa muitas pessoas, né? Porque fontes indicam que a delação deve ser concluída justamente no período mais sensível do calendário político desse ano, entre o fim de junho e setembro, exatamente quando o país estará mergulhado no calor da campanha eleitoral. Em outras palavras, o conteúdo dessa colaboração pode explodir no momento de maior vulnerabilidade dos atores políticos, com potencial direto de influenciar narrativas, candidaturas e até rumo das eleições. Por isso mesmo, o Palácio do Planalto já se movimenta aí, e com muita urgência, diga-se de passagem, com a estratégia clara de criar distância do caso Master. Nos bastidores, a ordem é construir uma narrativa. Aquilo que o Inácio explicou muito bem numa entrevista, né? Tem que se criar uma narrativa, depois convencer que essa narrativa é verdadeira, né? E essa é a ordem, é construir um enquadramento para o escândalo, tentando colar a narrativa de que Bolsonaro está envolvido com o Banco Master, que foi no governo Bolsonaro, né, e que começou esse problema do Banco Master, junto com o presidente do Banco Central, né? E eles querem enfiar Jair Bolsonaro nesse problema de qualquer jeito, junto com Campos Neto, que havia me fugido o nome, tá? Ou seja, é uma tentativa de descolar o foco e reduzir qualquer associação com a figura ligada ao PT, especialmente lá na Bahia. É uma corrida contra o tempo para controlar danos antes que as investigações, antes que as revelações venham à tona. É uma tentativa furada. Nunca vão conseguir emplacar essa ideia de que o problema do Master começou no governo Bolsonaro. Isso não é verdade, né? Nós sabemos disso. Mas, no desespero, eles fazem qualquer coisa, não é isso? Fato é que telefones entre ministros, parlamentares e assessores passaram a ser evitados. As reuniões migraram para ambientes mais reservados e o clima geral é de expectativa tensa. Ninguém sabe exatamente o que Vorcaro está disposto a revelar, mas todos parecem concordar em um ponto. O que vem por aí pode atingir muito mais gente, muito mais pessoas do que se imagina. Talvez esse seja o verdadeiro motivo do silêncio que agora domina os bastidores do poder. E isso pode ser um sinal de que uma tempestade pode estar chegando. Então, meus amigos, como não ter um espírito positivo nesse momento? Como não se sentir animado? Porque, por incrível que pareça, muitas vezes nós temos que torcer pelo pior para depois ficar melhor. É uma forma, eu diria assim, nada
Nada legal, nada agradável de se pensar, né? Mas como eles jogam pesado contra todos nós conservadores, como eles jogam sujo, e já há praticamente 8 anos estamos tomando pancada por parte deles, então não tenho por que ficar temeroso em desejar o pior para que depois melhore. Estamos torcendo sim por uma bomba nesta delação do Daniel Borcaro, até porque, se não for completa, se não for plena, André Mendonça não vai aceitar. Não há saída. Já saiu a manchete aí agora tardinha, antes que eu comecei a gravar o vídeo, lá na CNN, dizendo que tanto STF como o Supremo Tribunal, como a PGR e o Ministério Público querem uma delação completa. É claro que querer eles não querem, mas é a forma de dizer que estão limpos, que estão isentos, que não temem nada, mas torcendo para que o camaradinha que está preso não fale demais. Essa é a realidade. Tá? Então, vamos fazer desse limão uma limonada, até porque hoje é sexta-feira, e esse limão a gente pode pôr ali numa cervejinha também, fica bom, fica gostoso, hein? Corona com limãozinho ali, fica bom. Comer uma pizza, né? Jogar a conversa fora, quem sabe nós tenhamos, melhor dizendo, um final de semana mais agradável. E é por isso que eu digo a vocês que eu agradeço a atenção de todos, que eu espero que vocês deixem os likes se gostaram, indiquem os amigos para assistir o Terra Brasilis News e conto com vocês em mais um vídeo amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.